Amigas e amigos, boa noite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o panorama político. Hoje eu estive à tarde num evento onde eu assisti três pequenas palestras de três cientistas políticos. Foi seguido de um pequeno debate. Os três cientistas políticos falaram mais ou menos a mesma coisa. O que me chamou um pouco mais atenção foi a fala do professor Fernando Abrúcio, que ele faz uma estimativa de que existem três períodos Bolsonaro: Bolsonaro 1, Bolsonaro 2, Bolsonaro 3, que serão divididos nessa primeira fase, que vai de agora até a aprovação da reforma da Previdência, que é a fase 1. A fase 2 inicia-se com o término da reforma da Previdência e o ano eleitoral das prefeituras, que vai ser um momento político puxado no Brasil, e o Bolsonaro 3 depois dessa fase das eleições. O panorama que eles traçam é um panorama de que o Congresso está conseguindo fazer alguma coisa de forma independente, que a relação entre Bolsonaro e o Congresso é uma relação desgastada e pouco remediável. Abriu-se um espaço grande para o Rodrigo Maia, que está sabendo ocupar com muita habilidade do conhecimento de todos, mas eu realmente estranhei o fato de nenhum deles ter se referido ou ter feito qualquer menção ao potencial efeito maligno de um homem tão tóxico e tão doente, tão perturbado das ideias, e tão despótico e tão antidemocrático, que está funcionando como líder da nação. Eu particularmente penso que para um país de mais de 200 milhões de habitantes, a simples presença de um homem com essas características à frente do país é extremamente nociva. Isso já está se sentindo nos reflexos externos da avaliação do Brasil por nações importantes como a Alemanha, Canadá, como Noruega, como tantas outras, até mesmo a Áustria. Um jornal austríaco publicou essa semana uma notícia dizendo que o Brasil elegeu um idiota. Então eu particularmente me preocupo muito e acho que sim, essa psicopatologia do presidente pode prejudicar bastante a nossa economia, né? Um presidente que despreza as leis de trânsito, por exemplo, e quer tirar radares das estradas, e fez uma acusação muito grave, dizendo que os radares das estradas federais enchem o bolso de alguns. Meu Deus do céu, quem são as pessoas que recebem dinheiro das multas das estradas federais? Não é a própria Polícia Federal, que é um órgão governamental? Essa receita não vai para a União? Quem são esses alguns? Ele está acusando, então, que existe gente ali que recolhe dinheiro das multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal. Essa é uma coisa que não tem pé nem cabeça, uma acusação muito grave. Isso é um crime de responsabilidade que esse presidente comete um atrás do outro, né? E os cientistas acham extremamente improvável que uma ação de impeachment venha a ocorrer, porque eles avaliam que o sistema político já entendeu que o custo político do impeachment é um custo muito alto. Não sei se direto ou indiretamente fazendo referência ao último impeachment. Um deles fez referência diretamente a uma fala do senador Tasso Gereissati, que encontrou com um deles recentemente e fez essa avaliação. Então, e agora completando com a tramitação agora da lei da liberdade econômica, eu acho essa lei um risco tremendo. Vocês já imaginaram montar um salão de beleza sem o alvará de uma vigilância sanitária? O salão de beleza vai trabalhar com tesouras, com instrumentos cortantes, com alicate de cutícula, e não vai haver uma fiscalização prévia para ver se existe uma condição de asepsia e de higiene desses instrumentos? Aí só quando você tiver 10, 15 contaminações por hepatite C e por HIV é que a gente vai ter
uma ação de vigilância, uma denúncia, alguma coisa parecida para fiscalizar esse ambiente? Vai abrir uma sapataria sem o alvará de um corpo de bombeiros? Uma sapataria cheia de materiais inflamáveis, de solvente, de cola, e não vai ter uma fiscalização prévia para ver se a parte elétrica está ok, se não está sujeita a curto-circuito, se existe material de extinção de incêndio suficiente no local para um determinado acidente? E outras tantas flexibilizações que imaginem só numa população de baixa instrução como a nossa, que não consegue avaliar riscos. Gente de classe média que tem um aquecedor a gás em casa, não consegue avaliar o risco de um aquecedor sem chaminé. Gente que tem segundo grau completo e talvez até curso universitário, andou morrendo gente com nessa condição. Quer dizer, que tipo de crescimento econômico é esse que se pretende no país? Que tipo de qualidade de trabalho, de emprego? Nós estamos correndo um risco muito grande. Nós certamente ouviremos histórias horríveis depois de algum tempo em que essa liberdade econômica, que é uma verdadeira, um atentado à segurança pública, à saúde pública, à segurança das pessoas, é um negócio inacreditável. Eu tinha esquecido, voltando a falar da questão das multas, que ele se queixa tanto de multas nas estradas. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas alguns anos atrás foi feito um estudo na Grande São Paulo sobre a tão falada indústria das multas, né? Então, um grupo de pesquisadores plantou câmeras e vigilantes humanos em várias vias de São Paulo, da Grande São Paulo, e o resultado desse estudo foi o seguinte: para cada infração notificada, ou seja, para cada vez que alguém anota uma multa, ou que um radar fotografa um excesso de velocidade ou um avanço de sinal, existem 4.000 infrações não notificadas e não detectadas. É neste cenário que se quer fazer uma flexibilização de leis de trânsito? Com tantas mortes, o Brasil tem mortes de trânsito com dados impressionantes, uma coisa bárbara que é o trânsito brasileiro, e ele quer afrouxar. Quer dizer, é absolutamente insano alguém imaginar que, ainda que nós tenhamos um aumento de empregos e talvez até um pequeno aumento do PIB brasileiro nos próximos anos, é impensável que este aumento de PIB e da atividade econômica será um aumento de qualidade, porque é um aumento de PIB completamente desqualificado, que vai trazer doença profissional, que vai trazer outros tipos de doença, que vai trazer riscos profissionais, riscos à saúde pública, baixa remuneração, estresse, desigualdade, queda de salário médio, queda de remuneração, aumento do estresse social. Que qualidade é essa de economia que nós vamos ter? Então, eu fico realmente chocado como alguns importantes cientistas políticos não conseguem avaliar o tamanho do prejuízo que ter um psicopata à frente da nação pode trazer para a nossa economia, para as nossas relações internas, para a nossa relação, as nossas relações externas. Como eu disse, volto a dizer, é urgente que esse governo seja deposto. É urgente, antes que o país inteiro seja intoxicado por esse imbecil que chama qualquer opositor de lixo, de cocô, que tem que ser varrido da história. Esse ditador, esse fascista, ele vai fazer esse país explodir. Nós não podemos mais aceitar isso. Eu não sei o que está acontecendo, que nós estamos tão perplexos e paralisados e não estamos reagindo a tudo isso. Espero que isso possa causar algumas reflexões para todas e todos vocês. Tenham uma ótima noite. Até a próxima.